Bom, povo lindo, bora aqui fazer uma revisão, tá? Essas questões que eu vou resolver agora, elas são ideais para concurso de universidades, tá? Universidade que também vai fazer concurso da FCC. Então, se você tem qualquer curso que tem essas bancas mais tradicionais, como IADES, CCV, FUMARC, AOCP, tá? Colvest. Então, todas essas bancas de institutos, de universidades, você pode usar essas questões aqui, tá? E se você, por acaso, está estudando e não tem edital aberto para fixar o conteúdo, também, sem problema algum, viu? A administração não é como direito, que é aquela coisa de, tal banco é letra da lei, tal banco é jurisprudência. A administração não tem letra da lei nem jurisprudência, tudo é doutrina, fechado? E muita doutrina. Então, bora aqui para nossas questões. Essa primeira questão diz assim: processo decisório é o processo de escolher o caminho mais adequado à empresa em uma determinada circunstância. O processo decisório das organizações, portanto, converte-se à essência da habilidade gerencial, em que a responsabilidade do gestor é decidir a melhor alternativa para cada momento em que se encontra a organização, de modo a garantir os resultados esperados. Alguns fatores fazem com que o ambiente organizacional fique cada vez mais complexo, levando os administradores a reavaliarem constantemente o processo decisório. Sobre isso, analise os itens abaixo. Então, por exemplo, é necessário tomar em consideração a globalização na hora de tomar uma decisão? Com certeza. Pessoal, eu noto que eu estou ficando mais madura quando eu lembro que um professor da faculdade, no primeiro ano, pediu para a gente fazer uma redação. E o tema era como evitar a globalização. Só para vocês terem noção como é que é. Pô, eu tô tão com azar em relação a isso, acabei de furar meu olho, arranhei meu nariz, dá pra ver? Arranhei meu nariz com a unha, me queimei ontem com babyliss, parece outra coisa, né? A minha sorte é que parece uma meia-lua, né? Aí não dá pra ninguém achar que é outra coisa, né? Mas, ó, parece uma meia-lua, tá bem cortadinho assim, ó. Se fosse redondinho, tava lascado, a pessoa ia achar que ia dar um chupão, certo? É não, me queimei com babyliss. Então, tem que tomar em consideração a globalização? Tem que tomar em consideração o avanço tecnológico? Com certeza. O desenvolvimento das telecomunicações? Sim. Diminuição do tempo de processamento das informações, que tudo é muito mais rápido? Com certeza. Então, eu tenho que tomar em consideração todos esses fatores na hora de tomar uma decisão. Então, significa que 1, 2, 3 e 4 estão corretos, gabarito letra D de dado. Aí, olha só isso aqui, preste atenção. No processo decisório, praticamente, a gente vai ter o seguinte sistema. A gente vai ter um dado. O dado é um elemento bruto, tá? Renda per capita, tamanho da família, profissão, quantos televisores tem em casa, se as pessoas moram mais em capital, se moram mais no interior, quantos carros, tá certo? Então, esses são os dados. O dado é um elemento bruto. Esse dado, ao ser analisado, classificado, interpretado, vai dar origem ao que a gente chama de informação. E é essa informação que é utilizada no processo decisório. Recentemente caiu uma questãozinha do CESP que dizia que as decisões eram tomadas a partir de dados. E a questão estava falsa, porque as decisões são tomadas a partir de informações. Fechadíssimo? Então, ó, gabarito aqui, letra D de dado. Bom, a segunda questão diz o seguinte: o processo decisório se utiliza do planejamento como forma de auxiliar e melhor referenciar as decisões. No que se refere a características do planejamento, assinale V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. A primeira diz que o planejamento é interativo, verdade? Se você analisar bem, o planejamento ele interage com as outras funções. O planejamento, ele interage com as várias pessoas, porque para fazer um planejamento estratégico, por exemplo, o ideal é ter uma gestão participativa. Então, ele é interativo. Envolve passos ou fases que sucedem, verdade? Nós sabemos que na primeira etapa do planejamento, a gente vai definir a missão, visão, valores, depois eu vou estabelecer objetivos e metas, depois eu vou analisar a situação atual, depois eu vou estabelecer estratégias, implementar e avaliar resultados. Então, verdade. A próxima questão diz assim, então esse aqui está verdadeiro, né? A próxima questão diz assim: o planejamento é uma técnica de alocação de recursos humanos. Apenas. Tem dois erros nesse item. Primeiro,
que planejamento não envolve só recursos humanos, envolve recursos financeiros, recursos materiais, recursos tecnológicos, estruturais. E quem aloca não é o planejamento. O planejamento, pessoal, eles definem objetivos e metas. A organização é que aloca, distribui, implementa. Então tá falsa a questão. Então se a gente tem verdadeiro e falso, só pode ser gabarito letra. Opa, não, pode ser A ou B. Olha, pode ser A ou B. Vou apagar. Pode ser A ou B. Então, verdadeiro e falso. Deixa eu botar aqui minha caneta. Verdadeiro e falso, tá? A próxima diz assim: o planejamento é uma função administrativa, ok, que interage com as demais funções, verdade. E aqui ele poderia dizer, a organização interage, com certeza, a direção, porque todas essas funções, elas estão integradas. Questãozinha aqui, perfeita. Continuo com dúvida entre letra A e letra B. O planejamento é uma técnica de mudança e de inovação dentro da empresa? Sim. Porque se as coisas vão continuar sempre do jeito que estão, para que eu vou fazer planejamento? O planejamento é porque eu vou estabelecer um objetivo. O objetivo que eu ainda não alcancei. Eu vou definir a estratégia, como é que a empresa vai atuar. Então é um processo de mudança e inovação. Questãozinha aqui, ó, verdadeiro. Então gabarito letra B de bom. Fechadíssimo? Ok? A próxima questão diz assim: observe o texto abaixo. Uma das principais características procuradas hoje no mercado é saber trabalhar em equipe. Essa capacidade é bastante benéfica para o ambiente corporativo, pois permite que as tarefas sejam cumpridas com mais rapidez e eficiência, além de estimular o aprimoramento das habilidades de cada profissional. Além disso, a interação da equipe agrega valor ao serviço e gera confiança entre os colaboradores, o que proporciona um ambiente empresarial mais saudável, positivo e produtivo. Assim, os membros do grupo se sentem motivados e preparados para assumir desafios que ajudem a organização a crescer. Saber administrar os conflitos é uma tarefa muito importante nas relações interpessoais. Sobre isso, analise os itens abaixo e coloque V nos verdadeiros e F nos falsos. Então, para poder gerenciar melhor o conflito, eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro? Sim. Se colocar no lugar do outro é empatia. Verdadeiro. Pessoal, se no mundo existisse mais empatia, tudo seria diferente, não é assim? Então aqui tá verdadeiro, né? Aí depois diz assim: ouvir todos os diferentes pontos de vista dos envolvidos? Verdade. Muitas vezes a gente só escuta um lado. E aí a gente chega a uma conclusão. Mas a gente tem que se escutar todos os pontos de vista, concorda? Perfeito. Ser racional ao negociar com esses conflitos? Tem que parar para analisar as informações para depois tomar decisões. Verdadeiro. Ter autocontrole e só ouvir o que interessa? Pessoal, ter autocontrole é ok, mas só ouvir o que interessa não. Porque aí você está manipulando, você está tendo a percepção seletiva que vai distorcer. Então tá falso. Estimular o diálogo entre as partes? Sim. Pessoal, isso aqui não é nem a questão de administração, né? É mais de interpretação. Gabarito então, ó, letra A. Fechado? Ok. A quarta questão tem um textozinho, tá? Um textozinho de uma revista que diz assim, ó: se você quer vencer a partida, passe a bola. Quem tenta fazer todo o trabalho sozinho, corre o risco de sofrer um placar de 7-1. Chefes que se sobrecarregam saem perdendo porque desperdiçam energia em tarefas de pouca importância, quando deveriam gastá-la em projetos maiores, com potencial de projeção na empresa. E, assim, como jogadores que tentam olhar sozinhos irritam o resto do time, gestores centralizadores desmotivam a equipe. O funcionário entende que o chefe não confia em sua competência e se sente subestimado. Primeiro de tudo, eu quero falar para o autor deste texto aí que é desnecessário dizer: quem tenta fazer todo o trabalho sozinho corre o risco de sofrer um placar de 7-1. É desnecessário você lembrar esse fato pra gente, viu, ô autora Fernanda? Tá certo? É desnecessário. Você não precisa ficar lembrando pra gente que a gente perdeu de 7-1 pra Alemanha, tá certo? Aí, continuando na questão, diz assim: é afirmado no texto que os jogadores que tentam golear sozinhos irritam o resto do time e gestores centralizadores desmotivam a equipe. Em relação às características de equipes de alto desempenho, as equipes de alto desempenho é o nível mais alto de trabalho em equipe.
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os membros possuem compromisso com os objetivos compartilhados? Verdade. Em uma equipe, os membros compartilham objetivos, responsabilidades, atividades. Perfeito. O próximo diz assim: os conflitos são ocultados com o intento de assegurar o clima harmônico da equipe. Eu não posso ocultar conflito. A gente vai ter 3 visões em relação aos conflitos: a abordagem tradicional, a abordagem humanista e a abordagem interacionista. Na abordagem tradicional, se defendia a ideia que os conflitos sempre eram negativos. E se aconteciam, era por alguma incompetência do gestor. Então eles tinham que ser eliminados de qualquer custo. A abordagem humanista, ela diz, é que é normal, é muito comum ter conflito, como é que se diz? É inevitável. E o conflito pode ter tanto efeitos positivos como efeitos negativos. O que você tem que fazer é gerenciar. Em alguns momentos você ganha o conflito, em alguns outros momentos você perde o conflito, deixa o outro ganhar. Em alguns momentos você ignora, em outros momentos você faz um acordo, em outros momentos você atua de uma maneira positiva e ganha-ganha. Então eu tenho que gerenciar essa abordagem humanista. A abordagem mais atual é a abordagem interacionista, que afirma que o conflito sempre tem que existir, nem que seja o mínimo possível, porque estimula a produtividade e a competitividade. Preste atenção. A interacionista é a abordagem mais atual, mas não significa que eu sempre tenho que usar, tá? Eu posso usar a abordagem humanista. A tradicional é que já não. Por exemplo, que eu estimule 2 equipes de vendas, se eu estimule o conflito entre elas, para elas tentarem uma tentar vender mais que a outra, tá ok. Mas, por exemplo, um time de futebol, eu vou estimular o conflito entre os jogadores? Não, porque eu preciso que todo mundo trabalhe em função do resultado. Então, a mais atual é a interacionista, mas isso não significa que ela sempre tem que ser usada. Fechadíssimo? Ok. Então aqui diz que os conflitos são ocultados para manter a harmonia? Não. Tem conflito que tem que ser gerenciado no sentido de ir atrás de resolver. Questãozinha tá falsa. V e F, eu já encontro o gabarito, né? Opa. V e F já encontro o gabarito. Ah, não, mãe. Letra A. Tá? Depois assim, os indivíduos são valorizados em função da sua diversidade? Sim. Quando a gente monta uma equipe, tem coisas que eu sei e você não sabe, tem coisas que você sabe e eu não sei. Se eu sei exatamente o que você sabe, para que a gente vai trabalhar em equipe? Então, a valorização da diversidade é necessária. Perfeito. O processo de comunicação aberta e honesta é dispensável? Não, né? A honestidade é indispensável, na verdade. Tá? Então, tá falso. E confirma que o nosso gabarito é letra A. Fechadíssimo? Ok. A próxima diz assim: os especialistas diferenciam as características de grupos e equipes. Defina corretamente as representativas de grupos. Tem forte liderança designada e executa reuniões eficientes. Verdade. O grupo, ele é mais eficiente, a equipe é mais eficaz. É só você comparar o seguinte. Imagine você que vou montar um time de futebol. Aí, então eu pego o pessoal no meio da rua e digo: ei, vocês, venham cá. Amanhã vai ter um jogo, bora jogar futebol? Agora pense em outra situação. Durante um ano, eu escolhi os melhores jogadores, eu treinei, eu ajudei para integrá-los, fiz atividades para que um confiasse no outro. Qual dos dois você acha que sai mais barato? Montar aquele que eu montei hoje para jogar amanhã ou um que eu fiquei o ano inteiro treinando? O primeiro, que eu peguei as pessoas para jogar amanhã, ele é mais barato. Mas com certeza o que vai ter mais resultado é aqueles que estão integrados, que eu passei um ano treinando. Por isso que a equipe, porque ela não é formada da noite para o dia, ela é mais eficaz. E o grupo, ele é mais eficiente. Por que que no grupo eu tenho uma chefia fixa e na equipe não? Porque na equipe, por exemplo, que a gente vai desenvolver uma determinada atividade, mas quem tem mais conhecimento sobre aquela atividade é você. Então você deve ser o líder da equipe. Já em outra atividade, digamos que quem tem mais experiência sou eu. Então eu tenho que ser a líder da equipe. A liderança, olha essa questão de concurso, a liderança em uma equipe não deve ser fixa. Porque se for fixa, não é liderança, é chefia. Fechadíssimo? Então, tem forte liderança designada no grupo? Na equipe, não. Então, gabarito letra A. E executa reuniões eficientes? Sim. Tá? É eficiente, mas quem é eficaz é a equipe. Então, gabarito letra A. A letra B diz que a característica discute, decide e delega trabalho aos indivíduos.
e gera trabalhos coletivos. Trabalhos coletivos, responsabilidades coletivas, isso é característica de equipe, não de grupo. Responsabilidade final individual, grupo. Responsabilidade final individual e mútua. Essa mútua é equipe, então não posso marcar a letra C. Executa reuniões eficientes, ok. As reuniões encorajam discussão aberta e solução de problemas. Isso aqui é equipe. Porque no grupo as pessoas até partilham informações, mas ainda são individualistas. A letra E diz que os propósitos são idênticos para o grupo e para a organização. Isso é equipe. Na equipe, os objetivos da empresa são objetivos da equipe. Eficácia medida diretamente ou avaliar o trabalho coletivo. A letra E também é característica de equipe. Fechadíssimo? Ok. Então, ó, este vídeo, para não ficar muito longo, eu vou ficar por aqui e vou gravar outro vídeo continuando a resolução dessas questões. Fechadíssimo? Um beijo, tá, pessoal? Até o próximo vídeo.